Ô meu povo, vamos aqui para a gente encerrar esse assunto ligado a solos. Falamos na aula anterior sobre degradação de solos. Precisamos falar agora sobre técnicas que visam preservar esse solo. E para dar início a essa aula, olha a técnica que eu separei aqui, técnica das curvas de nível. Lembra o que são curvas de nível? Falando em curvas de nível, você pode associar curvas de nível em geografia à cartografia, aquele tema lá ligado a mapas topográficos, tem essa aula aí no meu site, você pode conferir depois. Ou você pode associar curvas de nível também a solos. Nesse caso, dá uma olhada na imagem, Aqui eu tenho uma paisagem que apresenta uma certa declividade, certo? Não é uma área totalmente plana, ela é inclinada. E a vegetação original já não existe mais. Aqui tem um capim, aparentemente isso aqui é um pasto. Se não há mais a vegetação original, essa área está sujeita a quê? A erosão. Para evitar a erosão, o que o produtor fez? Ele construiu, ou melhor, ele está construindo na verdade, tá vendo o tratorzinho aqui, Ele está construindo curvas de nível. Essas barreiras de terra servirão para quê? Servirão para reter ou para diminuir a velocidade de escoamento da água, da enxurrada, em dias de muita chuva. Porque se há essa barreira física, a água da chuva vai ter sua velocidade de escoamento diminuída. Se a água escoa superficialmente com uma menor velocidade, quer dizer que ela perde capacidade de erodir, ao mesmo tempo em que essa água infiltra mais. Então estão aí as curvas de nível. Essa outra foto aqui, dá só uma olhada na selfie. Eu tirei essa fotografia voltando de Uberaba. Semanalmente eu ministro aulas em Uberaba, cidade vizinha à minha, que é Uberlândia. E aí no trajeto eu identifiquei essas curvas de nível, dá só uma olhada. Isso aqui é um pasto também, Olha aqui os bovíneos, as vaquinhas pastoreando. Aqui estão as curvas de nível, perceba, essas barreiras, esses montinhos posicionados de modo perpendicular à vertente, justamente para diminuir o escoamento da água da chuva. Beleza, galera? Então, curva de nível é uma técnica de preservação de solos. Além desta, olha aqui o terraceamento. Terraceamento, ele não pode ser confundido com as curvas de nível. Por quê? Porque nesse caso aqui, são construídos espécies de degraus. São feitos cortes na vertente e aí planta-se nessa área plana aqui, que foi construída. São chamados terraços. Essa técnica é muito comum no Sudeste Asiático, próximo ali à Cordilheira do Himalaia, onde o relevo é muito montanhoso. Plantar numa área montanhosa não é viável, então por isso constroem-se os terraços. Normalmente você pode associar terraço a cultivo de arroz, a rizicultura. Beleza? Avança. Plantio direto. O que é o plantio direto? Plantio direto é quando um novo plantio é feito sobre os restos vegetais da safra anterior. Por que o produtor pode deixar essas palhas da safra anterior no novo plantio? Porque quando ele deixa essa palha, esse material seco sobre o solo fica protegido. Contra o quê? O solo fica protegido contra a incidência direta da água da chuva, contra a incidência direta da radiação. Então o solo consegue manter mais sua umidade, ao mesmo tempo em que, quando esse material se decompõe, ele acaba aumentando a quantidade de material orgânico sobre o solo. Por que alguns produtores não gostam de utilizar essa técnica? Porque da mesma forma que isso pode beneficiar o solo, essa técnica também pode facilitar a proliferação de insetos. Essa palha aqui pode servir, por exemplo, de alimento para formigas ou outros insetos. E aí quando ele vem com um novo cultivo, esses insetos podem fazer o quê? Podem atacar a lavoura. Então alguns produtores não gostam da técnica do plantio direto. Outra possibilidade, olha isso aqui, associação de culturas ou simplesmente consorciamento de culturas. É quando numa mesma área o produtor cultiva mais de um vegetal. Nesse caso, está sendo intercalado o café, são pés de café com braquiária. Ele plantou capim aqui nos corredores do cafezal. Para quê? Porque esse capim acaba protegendo o solo. Ele poderia plantar outra espécie que permitisse a ele obter alguma renda também, por exemplo, feijão, que cresce num tempo mais rápido, o que daria a possibilidade desse produtor plantar, colher o feijão antes do período da colheita do café. Ele garante ao mesmo tempo um uso maior do seu solo, ao mesmo tempo que o solo fica mais protegido. Porque se ele não planta nada nesses corredores, o solo fica exposto e sujeito à erosão. Então, associação de culturas, outra técnica. Mais uma.
Olha para essa aqui, ó. Rotação de culturas. Em que consiste a rotação de culturas? A rotação de culturas é quando o produtor, a cada novo plantio, ele altera o vegetal. Então, se num ano ele plantou soja, no ano seguinte ele vai plantar, por exemplo, milho. No outro ano, algodão. Ou seja, ele vai alternando os cultivos agrícolas. Por que isso? Porque quando ele alterna o gênero vegetal, ele diminui também os nutrientes que estão sendo retirados do solo. Não necessariamente o que um vegetal precisa para se desenvolver é o mesmo que o outro precisa. Então ele garante uma certa capacidade de renovação desse solo. O solo não se esgota tão rapidamente. É lógico que o solo vai se esgotar, mas não tão rapidamente, caso ele optasse por manter sempre um só vegetal. Beleza? Outro detalhe é que a rotação de culturas, além de ajudar o solo, diminui também a proliferação e disseminação de pragas. Imagine aqui, ó, tá aí plantada a soja. Se uma determinada praga ataca essa soja e no ano seguinte ele planta a soja de novo, o que vai acontecer com essa praga? Ela vai se disseminar ainda mais. Se no ano seguinte, ao invés de soja, ele plantar, por exemplo, milho, essa praga pode não se alimentar de milho. Então ela tem o seu ciclo reprodutivo interrompido. Tem esse componente também benéfico dessa técnica aqui. E para fecharmos, a rotação de terras. O que é a rotação de terras? Aqui no exemplo, ó, o produtor pegou a propriedade e dividiu em 3. Quando ele divide em 2 ou mais áreas, como ele fez aqui, ele alterna os cultivos. Ó, no primeiro ano ele vai plantar cevada no 1, trigo, e aqui no 3 ele vai deixar em repouso. No ano 2 ele vai inverter. Onde tinha cevada vai ficar em repouso, onde tinha trigo vai a cevada, onde estava em repouso vai o trigo. No terceiro ano ele continua invertendo. Onde estava em repouso vai para o trigo, cevada fica em repouso, onde tinha trigo fica a cevada. De modo que todo ano uma parte da terra fica em repouso. Quando essa parte fica em repouso, ela está se renovando, se restaurando. Tranquilo, moçada? Beleza? Pegou a ideia disso aqui? Então fique atento a essas diferentes técnicas de preservação do solo, porque os exercícios frequentemente citam elas. Valeu, moçada? Grande abraço e até a próxima aula. Valeu!